Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4,8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Qual que é a sua opinião, Robertinho, sobre isso? Hã? Robertinho é que nem eu. Quando tem alguém falando, ele tá refletindo, velho. Cara, então, é assim, eu entendo isso aí. Agora, minha opinião sobre isso, cara, eu em especial, eu sou um cara que procuro primeiro enxergar todas as possibilidades. O Cabeleira vive comigo há muito tempo. Eu não sou o cara red pill, por exemplo. Sim, eu não sou. Eu sou. Também não sou o cara feminista, por exemplo. Não sou. O que eu ia falar sobre isso? Cara, sem eu entender total a realidade do que aconteceu, eu dificilmente eu vou dar um palpite. Eu sou o cara que tá aqui geralmente pra escutar e aprender. Eu gosto de aprender quando você vem aqui e me fala assim, pô, eu tenho essa visão, eu falo, pô, cara, e é o que você falou. O quanto disso eu tô aprendendo com isso? Será que o que esse cara falou vai me ajudar, me serve em alguma coisa? Cara, Exato. eu tô jogando isso na mesa aqui porque você convive com várias pessoas, você tem vários depoimentos, não sei se chega a alguma coisa parecida. Eu tenho um amigo meu que tá passando por algo similar, assim, sabe? Num término de um relacionamento, ele não tá só terminando com a esposa dele, a mãe da esposa também tá envolvida no caso ali, né? E tá prejudicando aquilo ali de alguma forma, sabe? Eu vou te contar uma história, cara, uma coisa que eu percebi, eu vou complementar isso que você falou, por isso que eu perguntei pro Robertinho, né, qual que era a visão dele, mas só por curiosidade, né? Esse negócio do ser criado com a avó e aquela coisa aí que você comentou, eu vejo isso pra caralho na geração mais nova, tá, gente? Eu vejo isso demais. Eu sou da geração que se você faz uma merda, você resolve, né? Então, assim, eu vou jogar a culpa em quem? Não tem como, entendeu? Então tem isso que você falou, tá? Então, tá, Rodrigão, assim, ó, é uma geração que acha que pode tudo e que não tem responsabilidade. Começa por aí, no geral. Principalmente aí, se eu for colocar de homem os caras um pouco mais novos, tá? E de mulher, cara, mulher tem esse... Eu já comentei isso no podcast, eu não vou abrir mão dessa minha visão, tá? No geral, são pouquíssimas mulheres que eu conheço que assumem a responsabilidade do começo até o fim. E é aquilo que você falou, aí envolve a família inteira da parada e cria aquele rolo todo. Eu atendi um cara... Eu dei uma mentoria hoje, pra você ter uma ideia, pra um cara muito bem sucedido, tá? Por isso que eu falo, não é... O pessoal acha que problema de relacionamento tem classe social e não tem careta, tá? É pra todo mundo. Pra você ter uma ideia, ele montou ele construiu uma casa na época, né? Então, ele é um médico, né? Então, ele construiu uma casa na época junto com uma menina que na época tinha acho que uns 23 anos, né? Que também tava na medicina e tudo mais. Ficaram um tempo juntos, eles construíram uma casa, né? E aí o relacionamento começou a dar errado, tá? Então o relacionamento deu errado. E aonde foi parar essa história? Primeiro que ela conseguiu convencer ele a casar em comunhão universal de bens. Começa por aí. A família dela conseguiu convencer o cara que o legal é aquela coisa assim, tudo que você tem antes do casamento e depois, tudo é nosso daqui pra frente, entendeu? Que é o pior regime, se for pensar bem, né? Que se eu não me engano, eu posso estar falando merda, acho que é o regime que o Thiago Negro casou com a Maíra. Se eu não me engano, né? E o cara, pô, tacando a grana lá pra montar uma casa e beleza. Quando teve quando rachou tudo, ele falou, pô, ou eu vou ter que comprar a parte dela ou ela vai comprar minha parte da casa, né? A gente vai ter que resolver esse negócio. Ele tinha construído a casa e ainda teve que fazer depois um empréstimo pra comprar a parte dela, pra ele ficar com pelo menos a casa. E ele falou, cara, pra você ter uma ideia, o pai dela veio aqui, a família veio aqui, eu fiquei com a casa, mas eles levaram absolutamente tudo embora. Até o suporte de papel higiênico. Então é isso que você falou, queira ou não. Entendeu? Então assim, ó, envolve a família inteira, todo mundo passa a mão na cabeça, às vezes, tipo, de alguns tipos de mulher. Ela sai como vitimazinha da história e o cara sai ferrado, entendeu? Então por isso que eu falo, quando a gente fala sobre Red Pill, não tem nada a ver com odiar a mulher. É só você entender que, olha, as coisas não são um conto de fadas igual você imagina. Existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Não confunda as duas, entendeu? Seja um pouco mais criterioso para analisar os relacionamentos. Não namore e case, por exemplo, aos motivos errados, né? Ai, achei muito gata, vou casar, achei essa mulher maravilhosa, que ela era para mim, tipo, a mulher não te respeita, entendeu? Então, Red Pill hoje pra gente é só um despertar pros homens, para serem mais racionais, para saber como lidar com os relacionamentos da forma correta. Esse mentorado seu, como que você conseguiu ajudar ele depois disso aí?
essa parte do casamento, digamos, né, tá superada, né? E aí vai cair num outro ponto que é interessante, que é o seguinte, né? Ele fala assim, poxa, sempre em algum momento eu percebo que eu começo a perder um pouco... É mais ou menos assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas em algum momento uma nova mulher chega e me dá uma dobrada, né? Tipo assim, consegue tentar me convencer e por aí vai, né? Ele cede de alguma forma. Ele acaba cedendo. E eu falo, cara, queira ou não é um exercício. Porque o que acontece? Como ele tem mais ou menos a nossa faixa etária, né? Tem muito cara que tá aí dos 35, 40 anos, achando que namorar hoje é igual namorar quando o cara tinha 18 anos. E não é mais assim, queira ou não, né? Eu falo, cara, é mais ou menos... mudou muita coisa, tá, gente? Mudou muita coisa. Então a gente vai chegar num outro ponto também que eu gosto de falar muito. Eu gosto de trazer umas modinhas que o povo tá falando, eu gosto de quebrar as modinhas no meio, né? Tipo assim, hoje você vê, por exemplo, muito homem e muita mulher falando sobre o papel do homem, que eu acho ótimo. E aí entram dois papéis que são super importantes, que chama de provisão e proteção. Provisão é você prover financeiramente, praticamente. Proteção é você proteger ela fisicamente de algum perigo. Todo mundo fala essa cartilha assim, ó, o homem tem que proteger e prover. E eu concordo. Eu falo, nunca discordei disso, eu falo disso aí já 1 ano atrás. Eu falei, só que peraí, vamos um pouco mais a fundo na palavra, tá? Vamos mais um pouco a fundo numa visão que vocês não estão enxergando. Por exemplo, na minha visão, Thiago, provisão não é você dar uma bolsa de 5 mil reais pra uma mulher se você ganha 20. Porque isso é fácil. Ah, eu tô provendo pra minha mulher. Porque quando você fala pra mulher, eu quero um cara que provenha, ela quer um cara que ganha 20 que vai dar uma bolsa de 5 pra ela. Negativo. Provisão é o cara que ganha 2 e fala, os 2 é da família. Ninguém tem falado sobre isso, entendeu? A mulheradinha tá tudo aí falando sobre, o cara tem que prover. Prover o quê? Prover luxo? Primeiro o cara tem que prover o básico. Pra mim, o cara que realmente é provisor é o cara que tem 2 e fala, tá aqui, é nosso. E se tiver que tirar de mim, eu tiro de mim e dou pra você. Isso é provisão. Ninguém fala sobre isso. Mas isso é uma realidade, é o que mais acontece. Pois é, mas não é o que estão tentando propagar hoje na questão da provisão, entendeu, Rodrigo? Então assim, ó, você vê hoje a mulher assim, eu quero o homem que provenha. Não, tá, mas o cara primeiro vai ter que prover o básico, depois o luxo. E ela tá procurando o cara que é provedor de coisas bonitas e gostosas, entendeu? Não tá errado, mas tem as duas realidades. Então quando você chega pra um cara que tá numa subida de vida, ele fala assim, cara, hoje eu tenho 5 mil pra prover. Ah, mas eu acho que você não vai dar certo, então eu vou procurar outro. Então os caras também enfrentam essa realidade de hoje. E eu vou agora na questão da proteção. Obviamente que assim, quanto você mede, Rodrigão? 1,98. Você tem 2 metros de altura, né? Você é um cara que não tem como a mulher não sentir protegida perto de ti fisicamente. Não tem como, né? Eu vou apertar tua mão aqui, eu tenho até medo de você esmagar meu dedo, velho, pra você ter uma ideia. Mas você tem essa questão, tipo, da proteção física, que é real. Eu já vou numa outra linha de proteção, que a mulherada também não enxerga. Proteção também é o seguinte. Você tá num relacionamento com o cara. E aí, por exemplo, a sua namorada que você acabou de conhecer, ela tem 2 amigas que usam droga, tá? O papel protetor do cara é falar, não quero que você ande com essas 2 meninas. Por quê? Porque é a tua saúde que tá em risco, é a tua segurança que tá em risco, é a minha imagem como teu namorado que tá em risco, então proteger não é só proteger fisicamente. Proteger é falar o seguinte, aqui é um terreno perigoso que eu não quero que você entre. Mas não por submissão forçada, mas por uma preocupação com a mulher que tá junto contigo. Fala, cara, se não tem um ato maior de amor do que esse, me fala qual que é, entendeu? Mas não é assim hoje? Depende, tipo, cara... Pra mim é um pouco óbvio isso aí, sabe? Eu com minha esposa, eu sou assim, pô, aqui vai dar ruim. Ó, isso aqui, mano, não vai por esse caminho aqui não, que depois você vai se arrepender. Porque você é das antigas, cara. É isso que eu te falo, Rodrigo, assim, ó, o pessoal que é mais das antigas, que é mais conservador, teve uma base de valor sólido e tudo mais, isso pra nós é muito óbvio, né? Então, pra gente é muito simples. Mas você pega a geração que tá vindo agora, a maioria nem pensa dessa forma. A maioria nem tem noção de que é assim que funciona, entendeu? Então, por exemplo... Assim? Juro, velho, juro, real. Então, assim, por exemplo, hoje o cara, ele se sente acuado, por exemplo, em falar pra namorada dele que, olha, eu não me sinto confortável que você passe a noite, tipo, na casa da sua amiga. Porque sabe o que ele vai ouvir de volta? Você tá tentando me controlar, você é machista, você não me respeita. Você acha que a mulherada de hoje tá afim de respeitar homem? Não tá, cara, entendeu? Então, assim, por que o cara não fala? Porque ele vai tomar uma invertida e fala assim, puta, mano, deixa quieto, melhor não falar.